Borrachinha não luta no UFC 294, mas ele na coletiva de imprensa e gerou uma discussão entre Dana White e Khamzat Chimaev. Dana White defendeu o brasileiro, mas o Chimaev foi para cima dele. Olha o que o Dana White disse. Posso dizer isso. Sei que essa não é uma resposta popular para Chimaev no momento. Borrachinha pode ser um saco, sem dúvida, mas ele está gravemente ferido e precisa cuidar do cotovelo. É legítimo. Se não fosse verdade, eu seria o primeiro a dizer. É absolutamente legítimo. Borrachinha estava mal e precisava fazer o que fez. Sei que essa não é uma resposta boa para Chimaev, mas é a verdade. Chimaev, irritado com a pergunta do fã, atacou e questionou Dana White. Não faça perguntas sobre aquele cara de M. O cara foi para casa. Ele se borrou. Preciso daquele cara aqui. Vou ferrar com ele. Seja honesto, Dana. Ele se borrou. É por isso que fugiu. Ele está se escondendo de mim nos hotéis. Aqui você vê claramente duas coisas. O Chimaev, que no Media Day até desejou melhoras para o Paulo Borrachinha, por conta dessa lesão grave no cotovelo, que ele teve que passar por 3 cirurgias, mudou o tom. Ele agora volta a ser aquele lutador que ficava em cima do Borrachinha, atacando, provocando, xingando, ameaçando. É uma rivalidade que não vai parar. O próprio Chimaev já se colocou à disposição do UFC até para, no futuro, enfrentar o Paulo Borrachinha, porque ele quer porque quer acertar as contas com ele. Já o Dana White, ao contrário do que aconteceu com o Charles do Bronx, que também lutaria no UFC 294, o Dana White ali não gostou do comportamento do time do Charles do Bronx sobre o corte que ele sofreu no supercílio e aí o tirou da luta. Aqui você vê um Dana White apoiando o Paulo Borrachinha. Por quê? Porque o Paulo Borrachinha, desde antes, no início ainda desse problema do cotovelo, ele já estava se comunicando com o UFC. Então, o Dana White e a alta cúpula do UFC já estavam meio que atentos e procurando uma opção para, quem sabe, substituir o Paulo Borrachinha. E foi o que aconteceu. Por isso que o Paulo Borrachinha, ele é defendido pelo Dana White. O Dana White, ele até fala, às vezes o Paulo Borrachinha é um saco. E por que ele falou isso? Por conta daquela divergência, aquela novela que foi a disputa de contrato do Paulo Borrachinha com o UFC. Mas, solucionada essa questão, o Dana fala que, nesse caso aqui, da lesão no cotovelo e cirurgias, o Paulo Borrachinha estava certo o tempo todo. Então, isso que os fãs ficam falando de que ele inventou esse quadro para sair da luta com o Chimaev, não é verdade. O Dana White, ele até fala, se fosse algo mentiroso ou alguma polêmica, ele iria desmascarar. E o Dana White é desses profissionais. Ele não admite esse tipo de comportamento. Mas, para o Dana White vir a público e defender um lutador dessa forma, um lutador que até mesmo já o irritou bastante num passado não tão distante, o Dana White fez questão de defender e realmente acabar com essa polêmica em torno do Paulo Borrachinha, /Chimaev, lesão. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa disputa Dana White e Chimaev sobre o Paulo Borrachinha? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e inscrição no canal.